Fala galera do Radiopost, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, onde a gente discute casos de radiologia e hoje a gente vai falar sobre um achado relativamente frequente quando você avalia as tomografias de abdômen. Hoje a gente vai falar da área focal de preservação hepática. Muitas vezes ela acaba sendo um ponto de dificuldade na sua análise, principalmente quando você está avaliando pacientes que já têm uma patologia de base, como por exemplo uma neoplasia. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai aprender a identificá-la, caracterizá-la e, mais importante do que isso, vou lhe dar 4 dicas preciosas para aumentar a acurácia durante a sua interpretação. Vamos lá! Primeira coisa que a gente percebe quando a gente está olhando para esse corte do abdômen superior é a diferença de densidade marcante entre o parênquima hepático e o baço. O padrão normal é que a gente tenha o fígado mais denso do que o baço. Nesse caso, de uma forma qualitativa mesmo, você consegue comparar o fígado com o baço e ver que o fígado está mais escuro, está mais preto. Isso nos remete à principal causa de redução difusa da densidade do parênquima hepático, que é o que? Esteatose. Se você olha para o fígado, fica parecendo até que você está olhando para uma fase pós-contraste, né? Porque você consegue ver os vasos de forma muito marcante. Cuidado para não confundir isso, tá? Você vai olhar para as outras estruturas e perceber que de fato o que você tem aqui não é uma imagem com contraste, é uma imagem sem contraste venoso, na qual a gente tem uma redução difusa da densidade do parênquima hepático, configurando esteatose. Tem alguns trabalhos até que dizem que a partir do momento no qual você consegue identificar a esteatose pela tomografia, ela é classificada como pelo menos moderada. Dos exames de imagem, o exame mais fidedigno e permite a gente faça uma quantificação do percentual de gordura hepática é a ressonância magnética. Agora, voltando para o tema da aula, você vai analisar o parênquima, naturalmente, lembrando que a presença de esteatose reduz a sensibilidade para a detecção de lesões focais. Se a gente fizer isso de forma sistemática e cautelosa, você vai identificar uma área focal pequena, com uma densidade maior que a do parênquima hepático, e à medida que a gente chega aqui adjacente ao leito da vesícula biliar, a gente tem uma outra área com aspecto arredondado, aspecto nodular, com uma densidade superior à do parênquima hepático. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quais são as possibilidades de diagnóstico diferencial das lesões focais hepáticas. Isso vai incluir várias lesões, desde um adenoma, um HNF, um hemangioma, uma metástase hepática, tá? Então o que você vai fazer? Primeiro, se o fígado é esteatótico, você coloca uma bandeira amarela de preste atenção aqui e procura o parênquima. Identificou uma lesão, a primeira coisa que você vai fazer é comparar com o exame anterior. Sempre lembra de olhar o exame anterior para ver se isso já estava lá, se isso surgiu, se isso cresceu, se isso diminuiu, ok? Agora, se você quiser se aproximar um pouco mais do diagnóstico de área focal de preservação, sabendo que o grande exame para fazer isso não é a tomografia e sim a ressonância, o que você pode usar mão no seu diagnóstico? Primeiro, a localização. Aonde é que está essa lesão? Essa lesão ou essa alteração está no lobo direito hepático, grudadinha no leito da vesícula biliar. A vesícula biliar está aqui e a lesão, a alteração, está imediatamente adjacente ao leito da vesícula biliar. Essa outra está perto de onde? Do ligamento falciforme. Então a gente tem o ligamento falciforme que, pela divisão de Quinault, separa o segmento lateral do lobo esquerdo do segmento medial, ou seja, segmentos 2 e 3 do segmento 4. Então essa alteração, do ponto de vista de Quinault, está no segmento 4A.
Ou, se a gente falar da divisão anatômica e não a funcional de Quinault, a gente está separando aqui o falciforme, separa o lobo esquerdo do lobo direito. Lembrando que na segmentação de Quinault, uma parte do lobo direito, que é o segmento 4, faz parte do lobo esquerdo. Então, presta atenção se você está utilizando ou se as questões estão utilizando classificação de Quinault ou a divisão anatômica. A de Quinault é muito mais comum para a gente que é radiologista. Isto posto, vamos progredir e olhar outras coisas. A gente acabou de ver lá na tomografia o padrão tomográfico de uma possível área de preservação hepática em um fígado esteatótico. A gente viu que ela se comporta como? Eu tenho gordura, infiltro o hepatócito, a densidade do hepatócito reduz. Se eu tenho uma área que é preservada, o que acontece com a comparação entre o parênquima que está infiltrado e a área que está preservada? Ela fica mais densa. Então você vai ver, você vai caracterizá-la como uma área mais densa do que o parênquima que está esteatótico. E no ultrassom, como é que acontece isso? À medida que você infiltra gordura, e a gordura é hiperecóica nos exames de ultrassom, e a gente coloca gordura dentro do hepatócito, os hepatócitos ficam mais, abre aspas, brancos, ecogênicos, então o fígado fica todo mais ecogênico, e a minha área de preservação passa a ter qual é o aspecto? Hipoecóico em relação ao parênquima que está hiperecóico. Então perceba, se eu estou vendo uma área de preservação, essa é a ecogenicidade normal de um fígado. E o fígado todo adjacente está mais branco, mais ecogênico, por isso que eu consigo ver a lesão focal aqui. Agora presta atenção num dado importante. Qual o principal padrão das metástases hepáticas? Hipoecóica. A área de preservação também gosta de estar perto de lesões metastáticas, porque a presença da lesão metastática pode alterar a distribuição vascular nessa região. Então, interprete isso com cautela. O grande exame para você fazer isso é o que? É a ressonância, na qual você vai aqui ter a sequência dentro de fase, a sequência fora de fase, marcada aqui pela presença do artefato de tinta nanquim, então fica fácil de você identificar, parece que tem uma canetinha que marcou aqui, ó. As interfaces ficam muito bem definidas, então você sabe que essa é a sequência fora de fase, que essa é a sequência dentro de fase. Essa sequência serve para a gente definir a quantidade de gordura intracelular. Então, quando eu tenho uma perda de sinal, ou seja, a imagem fica mais escura na fase, na sequência fora de fase, eu tenho gordura intracelular. Então compara esta intensidade com esta. Aqui ficou mais branco, mais preto ou igual? Ficou mais escuro, ficou mais hipointenso. Ou, se você quiser ser mais elegante, você vai dizer que a gente teve uma perda de sinal daqui para cá. Beleza? Se você teve perda de sinal daqui para cá, eu estou lhe dizendo que o que a gente está apagando aqui é a gordura, quer dizer o quê? Que aqui o que eu tenho é gordura. Beleza? Então eu tenho esteatose hepática. Entretanto, nessa área e nessa outra área aqui eu tenho o quê? Uma área mais intensa. Se essa área está igual a esta e essa está igual a esta, essas são áreas de preservação. Aí você pode estar se perguntando nesse momento, como é que eu vou saber se é área de preservação ou se não é uma lesão? Você vai olhar as outras sequências do exame para ver se ela tem expressão nas outras sequências. Se ela for uma área de preservação, ela vai se comportar como parênquima hepático normal em todas as outras sequências. Agora, para você memorizar quais são os locais mais frequentes da gente ter área de preservação hepática. Junto ao hilo hepático, como a gente está vendo aqui, a veia porta chega logo aqui acima, então a gente tem essa área de preservação.
adjacente ao ligamento falciforme, como a gente viu na toma, e a gente vai voltar lá para revisar antes de terminar o vídeo. Na fossa da vesícula biliar, como a gente viu lá na tomografia, e no parênquima subcapsular. Vamos voltar lá na tomo para a gente ver o ligamento falciforme e a fossa da vesícula biliar. Para a gente terminar o vídeo, o objetivo é de reforçar os dois principais locais onde você vai encontrar áreas focais de preservação. Um está aqui, pertinho do ligamento falciforme, e o outro, que é a grande imagem que você precisa memorizar, é essa alteração adjacente ao leito da vesícula biliar. E aí, gostou do vídeo? Achou que o vídeo te ajudou? Se você gostou, você já sabe, né? Dá aquele like, assina o canal, isso ajuda a gente a ensinar o YouTube que o nosso conteúdo é importante e ele vai multiplicar, vai dividir, vai compartilhar esse vídeo com várias outras pessoas para que elas possam aprender também. Se você tiver algum comentário pertinente que possa engrandecer a discussão para que outras pessoas aprendam e troquem informações aqui, eu quero que você se sinta muito à vontade, deixe ele escrito aqui embaixo. Assim que eu puder, a gente vai comentar em cima dele e a gente se vê no próximo vídeo.